Nós vamos falar um pouco sobre intimidade. Amém? Vamos falar um pouco sobre intimidade com Deus. Hebreus 11, a partir do primeiro verso, nós vamos ler alguns versos aí, não é? Aí você pode dizer, pastor, mas Hebreus 11 fala de fé, não é? O que tem fé com intimidade? Eu te digo, fé sem intimidade não é fé. Só existe fé com intimidade, irmãos, com proximidade de Deus, amém? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Verso 6, e encerra. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua Palavra é santa, poderosa, maravilhosa, e eu quero Te agradecer, Senhor, pela leitura da Palavra que por si só já fala aos nossos corações. Aqui estão Teus filhos, esta igreja amada nessa noite, esses nossos irmãos que vieram para cultuar e adorar o Teu nome, e eu peço que o Teu Espírito Santo venha sobre este lugar. Venha tomar a minha boca, venha falar por meio, ó Deus, da minha vida, ministrando, ó Deus, em cada coração, em cada vida nesta noite, para a glória do Teu santo e poderoso nome, eu te peço, e amarro no mundo espiritual agora, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, tudo aquilo que não procede do Senhor, que queira impedir o fluir da Tua Palavra, a Tua Palavra chegar com qualidade ao coração dos Teus filhos, que seja amarrado neste momento e que haja, ó Deus, um ambiente propício para a operação do Espírito neste lugar, para a glória do Teu nome, Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, irmãos? Pode sentar, por favor. Nós estamos no ano do avivamento, amém? Estamos no ano do avivamento, irmãos? Quem está buscando o avivamento aí, amém? Eu tenho buscado muito o avivamento. Agora, toda busca que fazemos, se não houver fé, é claro que não vamos alcançar, não é? Então, todo o avivamento se baseia na crença de que Deus vai mover, de que Deus vai fazer, e de que as coisas... Controla meu microfone, acho que me dá um pouco mais de grave, por favor, se puder ser. Que as coisas estão fora daquilo que é o pensamento de Deus e que precisamos trazer isso de volta. Precisamos crer que há um caminho de Deus para que o avivamento possa vir. Todos os homens que foram usados por Deus para promover o avivamento, eles precisavam crer. O próprio verso 6 do texto que nós lemos diz que todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que essa pessoa creia que Ele existe. Ele tem que crer, nós temos que crer que Deus existe e que Ele pode, de fato, fazer o milagre, fazer a obra, fazer aquilo que nós esperamos que Ele faça. Então, nós temos desejo e anseio pelo avivamento. Eu creio que é o desejo desta igreja. Se não é esse, você está na igreja errada, porque aqui nós ansiamos e desejamos pelo mover do Espírito Santo, pelo mover de Deus dentro da igreja. Nós entendemos que a força do Espírito operando na igreja é o que dá realmente a qualidade de vida espiritual para a igreja. Sem a ação do Espírito não há como nós avançarmos dentro daquilo que é a proposta de Deus para nós. Então, nós cremos que esse ano será um ano de grande colheita e de grande mover. Entendemos que estamos no caminho certo porque temos tido muitos obstáculos. Há muitas lutas e guerras que têm sido travadas. Esse ano tem sido um ano de muitas conquistas, mas também de grandes batalhas, não é? Grandes lutas, grandes guerras nós temos travado ao longo desses 4 meses, né, do início deste ano. Não tem sido fácil,
mas eu vejo a mão de Deus operando por outro lado e fazendo coisas extraordinárias. Em cada igreja que eu vou, em cada lugar que eu passo, eu vejo Deus operando de uma maneira sobrenatural e de uma maneira poderosa. Se você tem desejo e anseio no seu coração por este avivamento, você deve buscar, acima de tudo, ter uma comunhão, uma intimidade com Deus, uma proximidade com Deus. Quando nós lemos o capítulo 11 do livro de Hebreus, nós encontramos um denominador comum na vida desses homens aí, não é? São vários homens do Antigo Testamento que Paulo ele vai narrar, ele vai descrever a vida desses homens como sendo aqueles que venceram pela fé, aqueles que enfrentaram, que batalharam, mas que venceram pela fé. Depois em casa eu aconselho você a ler todo o capítulo 11 de Hebreus, onde vai falar, ali começa com Abel e vai até, todos os servos de Deus. Claro, eles não conseguem enumerar todos eles, mas uma grande parte ele fala ali, a respeito da fé dessas pessoas, e ele encerra todos os santos do Antigo Testamento como sendo aqueles que venceram pela fé. E há uma coisa comum na vida desses homens, na vida dessas pessoas que são mencionados aqui no capítulo 11 do livro de Hebreus. Cada um deles tinha uma característica pessoal, que denotava algum tipo de fé em Deus, mas havia algo neles que era comum. Todos eles, se você for examinar, eu estava lendo isso essa semana, todos eles, se você for examinar, eles tinham uma vida de profunda comunhão com Deus. Então, é impossível você viver uma vida de fé sem uma vida de comunhão com Deus, de comunhão com o Senhor, uma vida no altar de Deus. Então, esse elemento que une todos esses homens do Antigo Testamento é exatamente o desejo por estar na presença de Deus, o desejo por ter uma vida de intimidade, de proximidade com Deus. Então, se você quer um avivamento, eu te aconselho, busque uma vida de intimidade, de proximidade com Deus. Procure viver uma vida no altar do Senhor, aquela vida secreta que você e Deus têm. Você entra para dentro do seu quarto, você fecha a porta do seu quarto, e você e o seu Pai que vem em secreto, Ele vai recompensar e Ele vai mover na sua vida. Eu não estou falando da vida coletiva da igreja, isso é maravilhoso, quando nós temos uma vida coletiva abençoada, quando nos reunimos para estar na presença de Deus, para ouvir Deus, para ver o mover de Deus. Eu estou falando da sua vida individual, quando você na sua casa, ali com Deus, você tem uma vida de proximidade, de intimidade, porque isso vai refletir no seu culto, no exercício do seu culto, na coletividade. Se você não tem uma vida com Deus lá na sua casa, dificilmente você vai alcançar o avivamento que você espera. Então, esses homens aqui, a Bíblia vai falar que todos eles venceram pela fé, e todos eles tinham algo em comum, ou seja, eles tinham uma vida de profunda intimidade e proximidade com Deus. Então, o fato é que é impossível você possuir uma fé que agrade a Deus sem ter intimidade com Ele. O verso 6 diz isso. É necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que Ele é poderoso, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você precisa crer e se aproximar. Essa sua fé tem que levar você a aproximar de Deus. Essa sua fé tem que levar você à presença desse Deus. Hoje se fala muito de movimento, de avivamento e coisas do gênero, mas é feito por pessoas que não têm uma vida íntima com Deus. São pessoas que vivem lá fora é uma coisa, aqui dentro da igreja é outra coisa totalmente diferente. São pessoas que não têm compromisso nenhum com a oração, não têm compromisso nenhum com a leitura da Bíblia Sagrada, e no entanto chega na igreja, quer ser avivado, quer ser movido, quer receber a unção. Não, tudo começa na sua casa. O seu culto começa na sua casa, não é aqui na igreja. Quando você chega aqui é uma continuidade do seu culto. Seu culto começa quando você levanta de manhã, quando você inicia o seu dia. Você já tem que iniciar pensando em Deus e pensando naquilo que você vai apresentar a Deus.
Quando a gente olha para Israel, por exemplo, eles iam a Jerusalém uma vez por ano para oferecer culto a Deus. Eles preparavam o culto durante um ano, irmãos. Durante um ano eles preparavam o culto deles a Deus. Quando o cordeirinho nascia lá, eles já separavam aquele cordeiro e cuidavam daquele cordeiro como ao mimo. Durante um ano, aquele cordeiro era alimentado, era cuidado, era preparado para ser levado e apresentado a Deus, não é? Você, quando chega na igreja, você vem oferecer o seu culto a Deus, seu culto de adoração ao Senhor. Agora, se isso não nasce na sua intimidade, lá no seu quarto secreto, não vai adiantar nada, que não vai passar nada aqui. Aí eu fui na igreja e voltei para casa, a coisa está igual. Eu cheguei e saí da igreja da mesma maneira. Então você não começou no lugar certo. Você precisa começar lá na sua casa. Aleluia. E esses homens de Deus aqui, eles começavam seus cultos lá nas suas casas. Nós vamos ver a vida de pelo menos um deles, que foi Abel. Então, o que quero dizer com intimidade, quando falo aqui a respeito de intimidade? Estou falando da proximidade com o Senhor, que vem de desejá-lo ardentemente, de ter desejo por Ele. Há uma parábola na Bíblia Sagrada que ela está em Lucas. Jesus é convidado para ir na casa de um homem, de um fariseu. E ele chega na casa do fariseu, o fariseu não lava os seus pés, não unge a sua cabeça, não lhe dá o ósculo santo que era comum. E o que acontece é que ele está no meio ali de um jantar e de repente uma mulher pecadora invade a casa do Simão e vai até onde está Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e a enxugar os seus pés com os seus cabelos. Eu não vou entrar aqui no mérito da história, só estou dizendo isso para pegar um ponto aqui. E ela depois derrama um perfume de nardo puro sobre Jesus para ungí-lo. E o Simão que estava ali, o fariseu que convidou Jesus e que não fez nada disso, ele no seu coração ele começa a murmurar sobre aquela mulher que estava fazendo aquele ato e diz: se ele fosse profeta, bem saberia que esta mulher é uma pecadora. Quer dizer, todo mundo sabia que aquela mulher era uma mulher pecadora. Não sabemos que tipo de pecados, né? Certamente ela tinha uma vida meia torta, porque todo mundo sabia que ela era pecadora, né? Na cabeça de Simão, menos Jesus sabia que ela era pecadora. E o que acontece? Jesus, então, ao ser revelado a ele o que estava no coração de Simão, ele disse: Simão, eu quero te propor uma parábola. Havia dois homens, né? Havia um credor e dois homens eram devedores. Um devia 10 mil euros e o outro devia 10 euros. O Senhor foi e perdoou os dois. Quem é que vai amar mais o Senhor? E o Simão disse: é claro que é aquele que foi mais perdoado. E Jesus disse: Simão, por isso eu te digo, né? Aquele que muito é perdoado, muito ama. Aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Mas o ponto aqui na pergunta de Jesus é: qual dos dois o amará mais? A pergunta aqui não é qual dos dois o amará, mas é qual dos dois o amará mais. Quando você entende o perdão que você recebeu de Deus e o que Jesus fez na sua vida, o seu amor por Jesus é incondicional. Quando você vê, porque veja bem, não importa se é muito ou pouco, se você entendeu que você foi perdoado, você vai amar. Isso é natural nosso, irmãos. Quando nós recebemos uma graça, automaticamente nós sentimos em dívida e queremos retribuir essa graça. Até mesmo os animais são assim. Se você sempre trata de um cão ou de um gato, ou seja do que for, ele vai se apegar a você. Mesmo os animais selvagens, eles têm, se você cuidar, eles acabam por se apegar a você também. Pôr de parte o seu lado selvagem e te tratar como se fosse um benfeitor. Então o amor está intimamente ligado ao favor, não é? Então veja bem, uma pessoa que não ama, é porque não foi perdoada, é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Então se você não tem amor pelo Senhor, isso é porque você não sentiu perdoado por Ele. Porque quando você sente perdoado por Ele, você o ama. Você o ama na medida que você entende o perdão que Ele te deu. Seja pouco ou seja muito, você o ama.
Agora, não consegue se entender uma pessoa que é perdoada e não ama. Isso aqui deixa a gente em maus lençóis, sabe por quê? Porque muitas das vezes você diz que ama a Deus, mas você não ama. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não falo com Ele nem uma hora do meu dia? Vocês que são casados aí, você aguenta passar muito tempo sem falar com a sua amada? É mensagem para lá, é mensagem para cá, é meu amor para lá, é um beijinho para cá, é ou não é? É assim ou não? Vocês já estão passados, eu ainda estou nesse caminho aí. É mensagem daqui, mensagem dali, não é? É ou não é? A gente quer estar junto. Se você é casado e não tem desejo de estar junto com a sua esposa, sinto muito, você não a ama. Porque quando você ama, você quer estar perto, você quer estar junto, você quer tocar, você quer sentir, você quer ouvir, você quer falar, você quer ser entendido, você quer ser afagado. Amém? Vocês estão aí? Então, como é que você pode dizer que você ama a Deus se você não lê a palavra dEle? Se você não fala com Ele? Tem jeito? Então você não foi perdoado, eu sinto muito em te dizer, porque o texto vai ser claro, quem o amará mais, não está dizendo quem o amará, mas quem o amará mais. À medida que você entende que você foi perdoado, você deseja amar. Quando você entende o amor de Deus por você, você deseja amá-lo de volta. É impossível você não amar a Deus entendendo o que Ele fez por você. Mas sabe uma outra coisa interessante? Quando a gente ama, quando a gente casa por amor, você não casa só com aquela menina bonita ou com aquele rapaz bonito. De uma certa maneira, você casa com a família dele e dela. Não tem jeito de você dizer que gosta dela e não gosta da família dela, tem jeito? Ainda que tem pessoas que fazem assim, não, eu gosto dele, a família dele é outro negócio. A família dele pode ser ruim ou boa, mas você tem que amá-lo, porque ela te deu o melhor presente, que é a sua amada querida. Agora veja bem, como é que você pode dizer que ama a Deus, se você não ama os filhos de Deus? Se você não tem prazer de estar na igreja, você não tem prazer de estar na presença de Deus, de reunir. Para você estar na igreja é um sacrifício, é um peso. Você troca a igreja por um passeio, você troca a igreja por uma festa, você troca a igreja por amigos, você troca a igreja por muitas coisas, pelo lazer. Ah não, eu amo a Deus, mas não amo o povo dele, então não tem jeito. Tem jeito de você amar a Deus e não amar o povo dele? Impossível. Ah, aqueles crentes é muito chato, aí eles falam e não sei o quê, e mete na vida da gente. Parente é assim mesmo, né? Tem uns que não tem desconfiômetro. Ouça bem, isso nem estava no meu escrito aqui. É só para mostrar para você o grau de intimidade. Você pode, pare um pouco e pense. Porque o segredo para obtermos o avivamento é exatamente essa intimidade, esse desejo de estar junto com Deus. Essa vontade de estar junto com Deus. Observe a vida de Enoque, eu nem ia falar dele. Olha esse homem, irmãos. Com 65 anos ele gerou Matusalém. E dos 65 aos 365 anos de idade, ele andou com Deus. E um dia Deus falou: não, rapaz, dentro da esfera física nós não podemos continuar desenvolvendo o nosso amor. Você tem que vir para cá, para perto de mim, e sair dessa limitação física. Andou com Deus. O que é andar, irmãos? Andar junto, não foi um dia, não foi 2 dias, 300 anos. O cabelo está mais branco, as pernas estão mais fracas, mas estamos juntos. Estamos juntos. O Enoque ele era uma pessoa diferente, mas Deus era o mesmo que estava caminhando com ele. Deus nunca soltou a mão dele, ele nunca soltou a mão de Deus.
E Deus falou: vou te trazer para perto de mim, porque não dá mais, no limite da carne não podemos nos relacionar mais. Acabou a nossa a forma de nos relacionar. Vem para cá, vem ser um comigo. Vem estar aqui junto de mim. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse tipo de intimidade é um laço de união, de comunhão, inquebrável. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu desejo estar com Ele. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu quero a presença dEle. E você vai morrer desejando Deus, como Paulo, no final da sua vida. Um homem que andou com Deus, um homem que caminhou com Deus como Paulo, conhecia Deus, Deus revelou a ele, Deus o levou ao terceiro céu. Parece que não havia nada de mistério em Cristo que Paulo não tenha desfrutado ou contemplado. No final da vida dele, ele já preso, já velho, eles perguntam: Paulo, qual é o seu maior desejo? Aleluia, está lá em Filipenses. Paulo, qual é o seu maior desejo? Ele vai dizer: o meu maior desejo é conhecer Jesus, conhecer o poder da ressurreição dele e participar do sofrimento dele. Esse é o meu maior desejo. Aleluia. Pensa no homem que foi no terceiro céu e viu coisa que aos homens não pode ser dito. Não tem palavra para descrever o que ele viu. Ele diz isso. Um homem que diz assim: olha, aprove a Deus revelar o seu filho através de mim. Um homem que diz: Deus confiou a mim, aleluia, o evangelho da reconciliação, o evangelho que esteve oculto desde a fundação do mundo. O mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo foi revelado através de mim, ou seja, que de dois povos Deus faria um, aleluia, levantando a igreja que une judeus e gentios. Aleluia. Nunca, jamais alguém pensou nisso, e Paulo diz: Deus revelou isso para mim. E a autoridade que ele falava: final da vida, eu quero conhecer Jesus. E eu fico olhando a gente e acha que já sabe tudo de Cristo, irmão. Esses dias fui visitar um pastor lá no Brasil, não vou dizer de onde, que é conhecido. E tinha tanto diploma no escritório dele, que eu fiquei até meio apavorado. Mas tinha um que me chamou a atenção, que era doutor em divindade. Sabia tudo sobre Deus. Já pensou um doutor em Deus? Sabe tudo de Deus. Mas ele não leu Paulo, que Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem pode sondar? Quem pode sondar esse Deus? Quando você acha que já obteve tudo, ainda tem um manancial de Deus, tem um oceano de Deus para você descobrir. Ah, Senhor, eu já descobri tudo de Ti. Não, você nem uma gota você conseguiu descobrir, tem um oceano te esperando. Aleluia. Oceano. Aleluia. Aleluia. Intimidade vem quando nós desejamos o Senhor mais do que qualquer coisa nesta vida. Deus para mim está em primeiro lugar. Não há nada que substitui Deus para mim. Aleluia. Aleluia. Esta semana o Senhor me despertou logo cedo. Era umas 4 da manhã, eu tinha ido dormir cedo também. Eu tinha ido dormir umas 9 da noite, 8h30 mais ou menos. Acho que 8. Talvez antes de 8. Estou brincando, eram umas 8 horas. Eu durmo cedo quando tem culto. E deu umas 4 mais ou menos, o Senhor me despertou. Meu filho, é momento de orar. Eu fui para o meu joelho e comecei a orar. Clamar a Deus, oro por um, oro por outro, apresento um, apresento outro.
Acho que vou voltar para a cama um pouco. O Espírito Santo falou que fique mais um pouco. E Deus me disse algo muito importante. Ele disse-me: são poucas as pessoas que passam tempo comigo. Até mesmo no meio do meu povo, são poucos que passam tempo comigo, que gastam tempo me ouvindo. Eu me senti tão importante, irmãos. Importante por estar ali, por ser tocado por Ele, por ser movido por Ele. Eu digo, por que os crentes não querem isso? Por que nós não desejamos isso mais que tudo? Mais que o filme, mais que a novela, mais que o passeio, mais do que o lazer, mais do que a comida, mais do que a bebida, mais do que dormir, mais do que seja lá o que for, aleluia, nós temos que desejar o Senhor mais do que qualquer coisa nessa vida. Oh, aleluia! Quero analisar só a vida de Abel com vocês aqui. Nós temos o nosso primeiro exemplo aí, Abel. A Escritura diz assim: pela fé, verso 4, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Sublinhe para mim aí, suas ofertas. E por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Quero que você observe algumas coisas significativas comigo dentro disso. Que eu quero orar por você nessa noite. Quero orar para que Deus traga desejo no seu coração pela presença dEle. Olhe para mim aqui, irmãos, deixa eu te dizer uma verdade. Não existe ninguém neste mundo que busque Deus que não o encontre. Deus diz: eu serei achado de vós, diz o Senhor, e buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Não tem ninguém que venha até o Senhor e que não saia de mãos cheias, porque Deus não nos despede vazio. Deus, Ele nos despede de mão cheia. Aleluia. Quero chamar a sua atenção para algumas coisas significativas aqui nesse verso. Primeiro, o próprio Deus vai dar testemunho aqui das ofertas de Abel. Note que havia mais que uma oferta. Abel claramente oferecia sacrifícios ao Senhor com frequência. Essa não é a primeira vez que esse menino, que esse homem Abel, não é? Ele oferece sacrifício a Deus, porque a Bíblia vai falar de ofertas. Ofertas. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel e não para de Caim. A segunda coisa aqui nesse texto, e eu quero levar você para Gênesis 4:4. Abel tinha de edificar um altar ao Senhor, porque não tem como se oferecer sacrifício em altar. Se você for oferecer mandioca, batata, banana, você pode botar no chão mesmo. Precisa de altar. Mas agora, para você oferecer um cordeiro, você precisa de altar. Para queimar o cordeiro, sim ou não? Amém? Quem já queimou cordeiro aí? Na brasa? Maravilha, né? Eu gosto, irmão. Amém? Aqui o texto vai dizer: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. E o que mais ele trouxe? O que mais, irmãos? Diga gordura. Tem alguém que gosta de gordura, irmão? Aquela picanhazinha assim, com aquela gordurinha. Observe que ele não oferecia apenas cordeiro, mas ele oferecia também as gorduras desse cordeiro, não é? As Escrituras vai dizer isso em Gênesis 4:4. O que significa a gordura aqui, irmãos? Vocês sabem? O livro de Levítico, capítulo 3, verso 16, vai falar desse tipo de sacrifício. Levítico 3:16. Conseguiu aí? Amém? O sacerdote queimará tudo isso onde? Sobre o altar, como oferta de alimento, de aroma agradável,
E o que diz aí? Toda gordura de quem? É do Senhor. Vocês que ficam comendo a gordura aí, isso não é para vocês, viu? Estou brincando. Em resumo, a gordura, se você for colocar a grosso modo, a gordura é alimento de Deus. Vocês estão aí? É ou não é? A gordura era parte do sacrifício que fazia levantar aquele cheiro bom. Você já passou perto de uma casa assim que está grelhando uma carne, um churrasco, e aquela gordura queimadinha assim, e você passa ali por perto, né? Até os veganos perdem o rumo, não é? Essa parte do animal, a gordura, a parte da gordura, não é? Ela pegava fogo mais rapidamente e ela era consumido mais rápido e produzia, aleluia, um doce perfume que ia para a presença de Deus. Olha lá o que está no capítulo 3, verso 17. Você colocou 16, coloca 17 também. O Senhor diz o seguinte, no verso 17: esse é um estatuto o quê? Perpétuo, ou seja, não pode mudar. Durante as gerações de vocês, onde quer que vocês morarem, vocês não comerão nem a gordura e nem o sangue. É tudo de Deus. Quem está comendo gordura aí? Vamos parar com esse negócio, né? Por que o sangue a gente parou e a gordura não, não é? A gordura é do Senhor. Mas eu quero trazer o significado espiritual disso, é claro. Né? Deus não está falando aqui da gordura, claro, para Israel era da gordura ali, não é? Mas o significado tipológico disso para nós, a gordura que fala da oração ou da comunhão que temos com o Senhor. Ela representa o nosso ministério de intercessão junto a Deus, as orações que nós fazemos a Deus. Ela sobe juntamente com o incenso até a presença de Deus. Então, quando você ora, assim como aquela gordura significava, aquele cheiro, significava a oração dos santos, que vai subindo. Você acha que Deus come gordura? Ou cheira gordura grelhada? Nem um pouco, mais ou menos. Isso aqui é tipológico. Deus está falando aqui das suas orações. Algumas pessoas dizem que a oração sobe como o incenso. Não, ela sobe com o incenso, não é? As orações sobem juntamente com o incenso para a presença de Deus, e Deus lá de cima cheira suave. Aleluia, aleluia. O próprio Senhor declara que essa adoração íntima, ou seja, esse clamor que você no seu quarto secreto faz diante dele, aleluia, é como um doce perfume nas narinas dele. Aleluia. O texto vai dizer: suba as nossas orações com incenso para junto do trono de Deus. Ela é levada pelos anjos para junto do trono de Deus. Quando você ora, aleluia, a sua oração sobe, e é gostoso vê-la subindo. Você já orou e sentiu assim: a minha oração chegou lá? Já orou assim? Já sentiu isso alguma vez na sua vida? A pessoa diz: pastor, eu oro, mas minha oração nem passa do teto, eu não sinto. Irmão, quando a sua oração chega diante do trono de Deus, você sente isso. Você sente, é diferente. E eu te aconselho que você deve orar até você orar assim. Você deve dobrar o seu joelho, não é fácil, não é nas primeiras palavras que já vai romper os céus, principalmente se você não tem intimidade com Ele. Mas se você persistir na oração, porque veja bem, isso dá trabalho e demanda tempo. Você, ao clamar a Deus, ao buscá-lo, você não pode fazer isso com pressa. Por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim? Porque, irmão, para você levantar um altar não é fácil. E depois você tinha que colocar o sacrifício ali, imolar o sacrifício, botar por cima e esperar o sacrifício sendo queimado pelo fogo. Isso demora. Fruta não. Banana, mandioca, batata doce, você chega e põe lá e vai embora. Não é que Deus não queira, não quis o sacrifício de Abel, mas é um sacrifício de Caim. É que é um sacrifício com pressa.
É aquele sacrifício que está querendo despachar para ir embora. Sabe quando você dobra o joelho e está doido para sair dali? Que demora esse negócio, não é? Eu lembro de quando me converti na igreja, chorava antes do culto, meia hora, às vezes 1 hora. Ficava ali agarrado mesmo ali diante do Senhor. E tinha alguns amigos que diziam assim: meu Deus, essa oração não termina mais. Mas é tão gostoso você estar na presença de Deus. Nós temos orado aqui de manhã, às vezes, da hora da gente terminar a oração, ainda eu estou no meio ali. Aí eu tenho que sair daqui, terminar a oração, ir lá para a minha sala e continuar lá com Deus. Porque Deus está no meio da nossa conversa ali, está tão bom, não é? Mas como os irmãos têm que ir, muitas pessoas que estão orando têm que sair, não é? E eu tenho que interromper: Senhor, só mais um minutinho, daqui a pouco a gente volta a falar novamente. Aleluia. Isso é intimidade, irmãos, amém? É por isso que Abel é listado nesse rol de heróis da fé do capítulo 11 aqui. Ele é um tipo do servo de Deus que está em constante comunhão com o Senhor, que deseja isso. Irmão, não tem cansaço, não tem fome, não tem nada, não é? Não tem. Quando você está na presença de Deus, não tem nada disso, a presença dele vai te enchendo. Às vezes as pessoas perguntam: como é que Moisés conseguiu ficar no monte de Deus 40 dias, e alguns chegam a dizer que foi 80 dias, porque ele fica 40, ele desce, acontece o episódio do bezerro de ouro, ele faz toda aquela coisa e depois tem que subir mais 40, foi seguido 80 dias ali. O que sustentou Moisés? O que fez aquele homem ficar ali 80 dias diante do Senhor? É a presença de Deus, irmão. Quando você está na presença de Deus, você não sente sono, você não sente fome, você não sente pressa, você sente gozo. É algo tão maravilhoso, e é disso que a palavra do Senhor está falando, que a vida de Abel, ela é tão poderosa que o testemunho dele ainda continua falando hoje. O texto vai dizer que mesmo depois dele morrer, aleluia, eles acharam que tinha silenciado, Caim achou que tinha silenciado Abel, mas o testemunho dele continua falando, porque quando nós lemos a história desse homem de Deus, isso te inspira a buscar o Senhor. Deus se agrada, irmãos, quando você aproxima dele, aleluia, de todo o coração. Quando você chega diante dele com o coração contrito, Deus se agrada disso. Deus tem prazer nisso. Aleluia. Já parou para pensar quanto tempo você fica no seu celular fazendo nada? Alguém disse esses dias que se fosse colocar o tanto que você gira assim com o dedo, dava não sei quantos quilômetros, dava para dar uma volta quase ao mundo, de tanto que você gira assim, um negócio assim. São muitos quilômetros que você percorre numa hora, em pouco tempo. Por que diante do Senhor é diferente? Agora, como é que Abel obteve essa fé? De onde veio essa fé que nasceu no coração desse homem? Certamente, a Bíblia não fala, mas Abel deve ter ouvido dos seus pais, Adão e Eva, que às vezes conversava com os filhos e dizia: olha, nós estávamos no jardim com Deus, e era tão bom, todos os dias, na viração do dia, Deus estava ali, Deus aparecia para nós, Deus falava com a gente era ministrado por Ele todos os dias, aquilo era tão bom. Nada disso aqui se compara àqueles momentos que tínhamos ali ao entardecer. Aleluia. Eu fico pensando a saudade que batia todos os dias de tarde no coração de Adão, quando ele lembrava que naquela hora Deus o estaria visitando. É o mesmo sentimento que muitas pessoas hoje no inferno têm,
quando lembra que tiveram a oportunidade de estar com Deus e jogaram tudo a perder por conta de caprichos e coisas dessa vida. Certamente Adão e Eva falavam com ele: filho, era maravilhoso. E ele ouvia aquilo. Eu penso nos personagens bíblicos dentro do meu temperamento, não é? Eu coloco o meu temperamento neles, porque se é eu escutando aquilo, eu falo: está tudo bem isso, está tudo maravilhoso, mas eu quero a minha experiência com Ele. Eu gosto de ouvir testemunho de pessoas que estiveram com Deus. Eu leio muitos livros de heróis da fé, li várias vezes o livro de Orlando Boyer sobre os heróis da fé. Amo ler história de homens que venceram pela fé, mas eu quero a minha experiência com Deus. Ele diz: vocês, meus pais, estiveram com Deus e tiveram a oportunidade. Mas eu creio que esse Deus, se é como vocês dizem, Ele é amoroso. Ele vai me visitar também, eu vou fazer altar para Ele, eu vou oferecer sacrifício para Ele. E não era uma vez, não era duas, eram várias vezes, até que Deus atentou para o sacrifício de Abel, aleluia, e olhou para aquele sacrifício e falou: esse me agrada. Não foi o homem que deu testemunho, não, foi o próprio Deus. O texto vai dizer que ele ofereceu o sacrifício que agradava a Deus. A Deus. A Deus. Querido e querida, não desperdice o seu tempo com bobagem, com trivialidade, com coisas desta vida. Entra na presença de Deus. Todos nós temos direito. É uma das conquistas da cruz para nós, é essa liberdade de entrar na presença de Deus, aleluia, pelo caminho que Jesus inaugurou, conforme está em Hebreus 10. Isso não é privilégio de pastor, de presbítero, de evangelista, não. Isso é para todo aquele que crê no nome de Jesus. Todo aquele que crê pode entrar na presença do Senhor e desfrutar dessa comunhão com Ele. Pastor, isso é para o senhor que é pastor? Não, é para todos nós, é para todos nós. Aleluia, aleluia. Você crê que essa intimidade, proximidade é para você também? Você quer viver isso na sua vida? Você quer experimentar isso na sua vida? É esse o seu desejo? Então, meu querido, aproxime de Deus. Vamos ficar de pé, a gente já vai orar por vocês aqui. Eu quero que vocês entrem na presença de Deus, que tenham ousadia para isso, que tenha coragem. Hebreus capítulo 10, aleluia. Essa timidez do povo de Deus, irmãos, ela me impressiona, ela me chateia muitas vezes. Essa falta de vontade, de desejo, de estar na presença dEle, de poder desfrutar da comunhão com Ele, aleluia. Isso é muito triste, aleluias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coloca capítulo 10 de Hebreus para mim, versículos 19 a 25. Aleluia. Portanto, meus irmãos, tendo o quê? Ousadia, tenha coragem. Coragem. Tenha coragem, por favor. Feche a porta, por favor, irmãos. Tenha, pois, ousadia, coragem de entrar na presença de Deus. Eu, quando era adolescente e não conhecia o Senhor, eu achava que a qualquer momento o Senhor, Ele estava pronto a desferir um golpe contra mim, estava me esperando errar, mais uma vez, para me apanhar. Quando eu aceitei o Senhor, e vi que não era nada disso, que Deus sempre esteve de braços abertos para mim, e que Ele me amava, que Ele não queria o meu mal, eu entrei com ousadia na presença de Deus.
Eu disse: se há um Deus que ama os homens, eu quero viver esse amor em toda a sua potencialidade. E o Espírito Santo me deu coragem para entrar com ousadia diante do Senhor. Coloque para mim, meu filho, deixa eu continuar lendo. Portanto, irmãos, tendo, pois, ousadia, coragem para entrar no santuário de Deus, através de quê? Não pelos seus méritos, irmãos. Você nunca vai entrar pelos seus méritos. Não é por nada que você faça nessa vida. Não é porque você é bom, não é porque você é certinho, não é porque está tudo bem com você. É pelo sangue de Jesus. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. 25, encerro. Não deixando de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia vai se aproximando. Queridos e queridas, aproxime diante do Senhor. Você quer se aproximar de Deus nessa noite? Amém? Deus está no seu trono. Deus está no seu trono. E eu convido você a aproximar dele.